Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo, sejam bem-vindos aqui a mais um Social Podcast. Essa aqui é a quinta edição e a gente está recebendo aqui o nosso querido amigo e vereador Sidney Cruz. Muito obrigado, Eduardo, Fábio, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Estou aqui à disposição de todos vocês. Como vereador, o primeiro vereador eleito na história da nossa região da Pedreira. Verdade. Bom feito. O que a gente queria saber é mais uma conversa mesmo. E como que foi a sua trajetória para você chegar até ser vereador? A gente sabe que, principalmente agora a gente que está começando, é difícil. Para você, a gente imagina também que não foi fácil. Então eu queria saber como que você, onde você estudou, o que você fez para chegar e ser vereador, como foi sua primeira eleição, como que foi a segunda eleição, tipo uma trajetória mesmo da sua vida até agora. Eduardo, de fato, a minha trajetória é uma trajetória bem árdua e eu falo que é uma lição de vida, que quando você coloca uma meta, se você lutar, você consegue alcançar. Eu sou filho de cearenses, muito cedo. Meu pai nasceu em Santana, Tucuruvi, Zona Norte, a região ali da Zona Norte, Parada Inglesa. Tinha um hospital chamado Santa Adelaide lá, que já não existe mais. E muito cedo meu pai comprou um barraco aqui na Rua 2, na Rua Antônio Pires dos Santos. E nós viemos aqui para a Zona Sul, para o Parque Doroteia. Sou filho mais velho de uma família de 5 filhos, 4 mulheres, só eu de homem. Naquela época era comum, tipo, os pais terem muito mais filhos do que hoje, né? Era um filho por ano. Se você pegar a escadinha, sou eu, depois vieram as 4 mulheres com uma diferença de 1 ano, de um para o outro. E com 8 anos de idade, nós fomos embora, fui para o Ceará, meu pai estava passando por sérias dificuldades financeiras. Meu avô veio do Ceará e nos levou. E eu fiquei dos 8 aos 14 anos morando numa cidade chamada Juazeiro, próxima a Juazeiro do Norte, lá na região do Ceará. Todos conhecem, porque é a região do Padre Cícero, né, que tem a estátua. Uma cidadezinha na região do Cariri. Chamada... O município é um pouquinho mais afastado ali de Juazeiro. Né? Isso. Uma cidadezinha chamada Porteiras. Então eu fiquei lá morando num sítio, na roça, com minhas irmãs, com meus pais. Meus avós, meu avô paterno tinha um terreno, um bom pedaço de terra, e ficamos lá, fiquei trabalhando na roça dos 8 aos 14 anos de idade. Com 14 anos voltamos para São Paulo, novamente fomos morar na Rua 2 do Parque, aqui para ser mais exato, muitos que acompanham vocês, eu morava exatamente onde o Zé Cabeleireiro corta cabelo. Sim. Ali tinha 2 cômodos, né? 2 cômodos e um banheiro. E o pai do Danilo, todos conhecem. Então. E aí nós voltamos e fomos morar na Rua 2 novamente. Voltei com 14 anos, comecei a estudar no Aires Neto. Todo mundo estudou no Aires Neto. Pois é. Terminei a 7ª série no Aires Neto, na época. E depois eu fui morar com o meu tio. Eu tinha um tio que morava na Parada Inglesa. E meus pais, ele tinha comprado uma padaria. Eu estava trabalhando com 14 anos. Antes disso, comecei a trabalhar numa padaria que existia aqui na Estrada do Alvarenga. Ali onde tem a adega que fechou recentemente. Tinha uma padaria chamada Douradense. Muitos conhecem, principalmente os mais experientes, para não falar os mais velhos, como eu, né? Você conhece, Edu? Não chegou. Você tem quantos anos? Tem 26. 25. Você fala. 25. Nossa. 26. Aí, Dois jovens periféricos. E então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar nessa padaria. E logo em seguida, eu tinha um tio que não é mais vivo, meu padrinho. Ele comprou uma padaria em São Miguel Paulista. E ele falou, gostaria que você... E também para me tirar um pouco daqui, que a situação... Qual que é? Você lembra do ano que era? 1989. Viradinha assim pra 80. Pra 90, cara. Você tá com quantos anos hoje?
Tô com 48 anos. 48, 48 anos. E aqui pelo que meu pai falava, que ele morou aqui muito tempo, principalmente nessa época, tipo 89, 94, que aqui era muito perigoso. Demais. Era muito perigoso. Principalmente aqui por conta da pedreira e tal, que era tipo uma zona meio que rural ainda. Então, assim, aqui era terra de ninguém. Acontecia as coisas aqui, cara, ninguém sabe, ninguém viu. Muita violência. Para vocês terem uma ideia, eu lembro na minha infância que dificilmente uma semana a gente não saía correndo para ver um corpo. Alguém que havia sido assassinado e etc. Infelizmente, era uma rotina. A Billings, então, nossa, o que deve ter de corpo ali na Pois Billings? é, cara. Então, assim, um período bem violento, e meu padrinho comprou essa padaria e aproveitou para me tirar um pouco da região. Fiquei um ano e pouquinho com ele, e aí terminei a 8ª série, na época, 8ª série, lá na região da Parada Inglesa, exatamente no local onde eu nasci. E meu padrinho tinha essa padaria lá em São Miguel Paulista, nós saíamos de madrugada, 3h30 da manhã, era um período muito puxado, mas foi um aprendizado assim maravilhoso na minha vida. E aí com 18 anos, eu voltei e com 17, para completar 18 anos, eu voltei para a região da Pedreira, para a Rua 2, e arrumei um emprego, meu primeiro emprego, eu tinha 8ª série, parei de estudar na 8ª série, e arrumei meu primeiro emprego no Mapping. Não sei se Lojas Mapping? Mapping, venha correndo Mapping é a liquidação. Pois é, com 18 anos, meu primeiro emprego foi no Mapping, lá no Itaim Bibi, onde tem o Extra hoje, Juscelino Kubitschek, com João Cachoeiro. Eu entrei lá como auxiliar de lojas, de almoxerifado. Era almoxarifado, não era nem estoque, era almoxarifado. Almoxerifado. Entrei como auxiliar de almoxerifado, com a 8ª série. Naquela época, você conseguia um emprego com a 8ª série. Hoje, 9º ano, né? Hoje, se você, um curso superior, se não tiver uma qualificação, você está fora do mercado de trabalho. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E eu lembro, entrei no Mapping com muita vontade, eu sempre fui um sonhador também, viu? Eu nunca aceitei o status quo. Eu tô aqui, já tô pensando qual será o próximo desafio. Eu gosto de desafio, eu sou movido. Você lembra de um sonho que você teve naquela época que você falou, cara, eu consegui realizar? Desde que quando você entrou no Mapping, assim, acho que todo mundo quando tem o primeiro emprego, fala assim, cara, assim que eu receber o primeiro salário, que eu conseguir juntar uma grana, eu vou fazer isso. Eduardo, são vários. Minha casa, tinha uma casa muito simples aqui na Rua 2. E logo em seguida meu pai comprou um terreno lá no Jardim Selma, um barraco também, nós não tínhamos nada dentro de casa, sabe, assim, não tinha móveis, e não tínhamos, né, móveis, e eu lembro que eu tinha uma vergonha de levar meus amigos, convidar alguém para ir na minha casa, e quando eu comecei a trabalhar no Mapping, todo o dinheiro que eu recebia, eu ajudava nas compras, e sobrava um dinheirinho, eu ia lá e comprava. Eu lembro que fui eu que comprei o primeiro micro-ondas para minha mãe, para minha casa, uma geladeira, a primeira geladeira, boa geladeira, foi eu que comprei no Mapping. Então assim, eu fui construindo, os meus sonhos são cotidianos, né? Eu quando cheguei no Mapping como auxiliar de almoxarifado, eu já olhei para o encarregado e falei, como que eu faço para, um mês trabalhando, como que eu faço para ser encarregado aqui no almoxarifado? Mas você acabou de entrar, velho, você já quer tomar minha vaga. Eu falei, não, mas se não der, de repente você vai ser promovido e eu posso ficar no seu lugar. E não demorou muito, isso aconteceu. E um dos meus sonhos, assim, naquela época que eu me recordo, era voltar para reencontrar os meus familiares lá no Ceará. Sabe, fazer uma viagem, andar de avião. Pronto, porque assim, naquela época andar de avião, meu irmão. Cara, eu tô falando em 1991, 92, a passagem, o custo era lá em cima, mas eu já tinha aquele sonho, sempre sonhador, falei, eu vou voltar pro Ceará e vou de avião, não vou de busão. E eu lembro que peguei as primeiras férias e comprei uma passagem de avião até Juazeiro do Norte, e achando que eu ia chegar na cidadezinha pequena, né, São Paulo, ia arrasar, ia chegar lá na cidade e encontrar meus primos, os primos que eu convivi durante 6 anos, os meninos da roça, matutos,
mal abriam a boca. E eu cheguei lá com a 8ª série. Quando eu cheguei na cidade, esses meus primos, metade estava cursando medicina na Universidade Federal do Estado do Ceará. Caraca, velho. E a outra metade cursando medicina na Universidade Federal do Estado de Pernambuco. E eu, com 8ª série, falando português daquele jeito, voltei, cara, coloquei no coração e na cabeça, falei, velho, eu vou estudar. Eu vou vencer por meio da educação. Eu também quero ter um diploma e ser o primeiro da minha família, a dar orgulho para os meus pais, por meio da educação. Então eu voltei do Ceará, acho que foi uma decepção tão grande, que eu cheguei lá e vi que eu estava atrasado, que eu estava na contramão dos acontecimentos. Tipo assim, você fica feliz por eles, mas assim, fala, cara, tipo, eu tô ficando pra trás. É isso aí. E aí, Edu, eu falei, pô, eu moro em São Paulo, cara. Os meus primos moram numa cidade chamada Porteiras, de 16 mil habitantes. Você tava na terra da oportunidade. Na terra das oportunidades. Aí você cursou Então, o quê? aí voltei, Aham. falei, vou voltar a estudar. Fiz o primeiro colegial, aí estudei no Lauro Pereira Travassos, é um colégio que tem lá no Lauro, no final da Rua 12, entre várias comunidades ali, entre várias... Aí fiz o primeiro colegial à época, e já sonhando em ser advogado. Eu já comecei falei, eu quero ser advogado, não ter advogado na família. Eu assistia muitos filmes americanos, eu via os advogados atuando, né, na tribuna, do júri, área criminal, os acontecimentos nas periferias. Eu quero defender, eu quero lutar para evitar as injustiças, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí fiz o primeiro colegial, depois fiz um supletivo no Mater Amabilis, ali na Iervante, no Clube da Caixa, tinha um colégio particular, que hoje é a faculdade. Ali na... David Ade, né? David Ade, isso. David Ade. Que vai até a... Que liga até o Shopping lá. É isso aí. Tinha um colégio, eu fui fazer o primeiro e segundo colegial, fiz o primeiro colegial no Lauro, escola pública. Nisso eu já estava sendo promovido no mapping, porque assim, logo virei superencarregado do almoxerifado. Aí eu já comecei a olhar para o pessoal da tesouraria, todo mundo andava de gravata, contando dinheiro lá na tesouraria do mapping. Eu falei, eu quero ser promovido para a tesouraria, para ficar com os responsáveis ali do RH, do lado do gerente da loja. E não demorou muito, enfim. Cheguei a supervisor da tesouraria e aí comecei a estudar, peguei gosto, fiz segundo e terceiro e resolvi prestar vestibular para direito sem contar para meus pais. Porque quando eu falava que eu queria me formar, estudar, ser um advogado, ser doutor, meu pai falava, isso é para rico, cearense bruto, né, seu Luiz? Hoje pergunta pro Vitor, mas o Vitor é seu avô. Ele já falou, rapaz, meu avô é bravo. É bruto, é apaixonado pelo neto. O Vitor foi o nosso meu primeiro sobrinho, primeiro neto dos meus pais. Aí eu prestei vestibular na Universidade do Ibirapuera, aquele campus ali em frente ao Extra, na Avenida Interlagos. Sim. Sou da primeira turma do curso de Direito da Universidade do Ibirapuera. Prestei e passei. Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, feliz da vida. Passei no vestibular, vou ser advogado. Ele lá do outro lado. Ele estava no Ceará, tinha ido visitar os irmãos, os familiares. Você, larga a mão de ser sonhador. Vai trabalhar para botar comida na mesa. Porque, cara, eu até entendo, porque assim, meu pai, seu pai, tipo, a galera que tipo, não teve tanto acesso a isso tudo, eles dão muito mais valor pro trabalho braçal, que você fala, pô, o cara tem que trabalhar ali, braçal pra ganhar dinheiro, do que tipo, o cara que estudou pra ganhar um dinheiro, tipo, ter uma condição melhor, entendeu? Então, exatamente isso. E assim, quando eu falava o custo da mensalidade, eu falei, você não vai ter condições de... Isso foi em que ano? Isso foi em... Isso foi em 1998. 98 é o salário mínimo. Naquela época também era baixo, né? Baixo. 98, foi período de inflação, isso aí, não, foi em 90, foi um pouquinho antes, né? Que 90. tinha período de inflação que subia, descia, foi mais ou menos nessa época. Eu prestei, na verdade, foi um pouco depois de ter cruzado, né, meu? Você entendeu? Eu peguei essas moedas, né? Na época que entrou o real,
o Fernando Henrique Cardoso. 94. Eu lembro que nós fazíamos a conversão no mapping, que eu era responsável, aí eu já era... Porque assim, no mapping eu entrei como auxiliar de almoxerifado. Em 1999, eu prestei vestibular em 1998, entrei na faculdade em fevereiro de 1999. E o mapping faliu em julho de 1999. Para vocês terem uma ideia, eu tinha quase 10 anos de mapping, 9 anos. E o mapping, eu era coordenador de lojas, estava num salário bacana, faculdade já não era problema, já ajudava meus pais. E nisso, eu falo que desgraça pouca para pobre é bobagem. Né? Em 1999, estava no primeiro ano de faculdade, o mapping faliu, quebrou. Ricardo Mansur comprou o mapping e a Mesbla e faliu. Entrou para uma empresa que até hoje os paulistanos não acreditam que o mapping fechou as portas, que era... É tipo como se fosse a Casas Bahia, Magazine Luiza hoje. Muito mais forte, tinha uma relação com a cidade de São Nossa. Paulo, né? O Praça Ramos de Azevedo, o Viaduto do Chá. O mapping era uma loja, era um magazine que você encontrava de tudo lá dentro, de tudo. Chegou uma época que até carro eles vendiam no Itaim. Era de tudo. Ela era uma Ricardo Eletro Ricardo daqui Eletro. do Sudeste, né? Você pega aquela onde é o extra ali da Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi, a loja era gigante. Enfim, mapping faliu. Em 2000, eu tinha uma namorada no Selma, e já indo pro segundo ano de faculdade. E aí comecei a entrar em desespero, porque o mapping faliu, falei, a estrutura financeira que eu tinha começou a ficar abalada. Meus pais não tinham condições de me ajudar. Na realidade, quem ajudava e quem mantinha a estrutura da casa era eu. E nisso eu tinha uma namorada que ficou grávida. Vocês imaginem, né? Mapping faliu, namorada grávida e família sem estrutura financeira para me dar o suporte. Isso cursando na faculdade. Isso cursando na faculdade. E isso eu já estava... Porque eu na faculdade eu tive que correr atrás do prejuízo, eu não tinha base educacional. Minhas primeiras palestras, o curso de Direito exige muito do acadêmico, do aluno. Você tem uma oratória boa, uma escrita. boa. São duas ferramentas necessárias para um aluno de Direito. A oratória e a escrita. E se você não tem uma base educacional sólida, infelizmente, lamentavelmente, esta educação capenga que entregam para o nosso povo periférico. Nós não somos preparados para o sucesso. O que está acontecendo aqui, nós estamos lutando contra as estatísticas. Sim. Não somos a regra. Essa é a verdade. É só olhar o contexto. Né? Sim. E como que você deu a volta por cima? Pois é. Então aí, peguei que eu tinha 9 anos, levantei o fundo de garantia, montei um mercadinho lá no Jardim Selma. Mercadinho do Sidão. Né? E comecei, mapping faliu, faculdade correndo, o mercadinho começou a dar um dinheiro, namorada ficou grávida. Desesperado, faculdade. Atrasou, comecei a atrasar os boletos. Tinha tudo para desistir, mas a vontade de superação, a vontade de vencer por meio da educação, a vontade de mostrar que era possível, mesmo contrariando, principalmente meu pai, conquistar um diploma. E eu já olhava para o futuro, olhava para o Vitor, falava, quando o Vitor tiver 10 anos, o tio dele vai ser advogado. Eu vou quebrar o ciclo da miséria intelectual, que é essa miséria intelectual que assola o nosso povo. É a miséria intelectual. No dia que a gente começar a falar em educação, no dia que a gente começar a entregar educação de qualidade para o nosso povo periférico, no dia que a gente começar a oferecer condições igualitárias na largada ou no decorrer da vida, A educação de base tem que vir do ensino fundamental. você vai chegar com a probabilidade dessa camada social também ter acesso às grandes empresas, às melhores vagas nos empregos. É difícil você encontrar. Faço uma pergunta para vocês. Vamos sair nas ruas aqui e vamos perguntar se tem alguém aqui concorrendo a presidente de uma multinacional na nossa quebrada. Difícil. Difícil. Isso é Né? difícil. Encontrar aqui um médico,
Difícil. Principalmente quem teve a oportunidade de concorrer a uma vaga dessa, eu tenho certeza absoluta que já não está mais nessa realidade aqui. Contrariou as estatísticas. Exato. Saiu daqui, exatamente. Sim. Não que isso aqui, não que tipo, ter ficado aqui tipo, seja algo ruim, mas a gente, é igual você falou, a gente quer sempre melhorar. Então você melhora na situação da sua família, você quer melhorar onde o seu convívio, você quer melhorar as pessoas que você convive também, para você tipo, levar a melhora para as pessoas que estão em torno de você também. Isso é natural. A única coisa que eu defendo é que a gente não precisa esquecer das nossas origens. Claro que não. Sim. Né? Com certeza. Eu acho que é uma pena, porque alguns que conseguem um lugar ao sol, muitos querem até implodir a ponte para não voltar. Isso eu acho, esse ponto eu acabo criticando. Mas enfim, então eu montei o mercado, não demorou muito também, comecei a vender fiado, namorada grávida, adivinha o que aconteceu com o mercado? Faliu. Quebrou, faliu. Só que Deus é tão bom, cara, independentemente da religiosidade de cada um. Eu acredito muito em Deus. Na mesma semana, quando o mercado não tinha mais condições, as dívidas, os boletos aparecendo com força, eu recebi uma carta das lojas Renner. A Renner, as lojas Renner, se você pegar vários pontos da Renner, era mapping antigamente. Shopping Interlagos, ali era o mapping. Shopping Morumbi, que é a Renner. E a Renner, quando adquiriu esses pontos, fez um acordo que tinha que contratar 4 mil funcionários do mapping. E aí eu recebi voltei pro Shopping Morumbi e fui contratado e já estava no 3º ano de faculdade, já estava voando também na faculdade. Pra vocês terem uma ideia, eu terminei a faculdade como um representante de sala e como destaque no curso de Direito da Universidade de Ibirapuera. Não demorou muito sair da faculdade, já montei escritório. Montei escritório no 5º ano com um amigo, advogado. E já comecei a advogar, e aí, meu amigo? Você lembra do seu primeiro caso? Meu Não Deus. sei se você também pode falar. Sei Não, lá. posso, não tenho nenhum. Eu advoguei, eu sou especializado na área criminal. Uhum. Eu sou graduado pela Universidade de Ibirapuera e sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu fui atrás de conhecimento. E advoguei por vários casos de repercussão na mídia. Né? Eu que soltei, à época, os acusados de matar o prefeito Celso Daniel. Caraca. Né? Se vocês jogarem no Google Sidney Cruz ou Sidney Luiz da Cruz, advogado, não vai aparecer só a história política, né? Vai aparecer a história de um advogado, filho do seu Luiz, filho da Dona Maria, da Rua 2 do Parque Doroteia, que em 2003 começou a advogar e montei meu escritório. Em seguida já comecei a olhar para os advogados, falei, eu quero ser diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, quero representar os meus pares. A subseção da OAB aqui em Santo Amaro é uma das maiores do estado de São Paulo. E os diretores são eleitos pelos advogados e advogadas. Não demorou muito, né? Teve esse tempos atrás que teve uma votação para alternância de poder. Chegou a ter na OAB? Teve. De 3 em 3 anos, nós temos eleições classistas, né, para mudar a direção. Então, em 2015, eu saí candidato a diretor, fui eleito. Só que em 2016, e aí é onde entra a política nessa história toda, né? Em 2016, eu sempre tive um trabalho social, sempre tive um olhar para as nossas periferias, para a região da Pedreira. Aqueles que me conheceram nesses últimos anos, eu até convido vocês a mergulharem nas minhas redes sociais, voltem além de 2016. A minha história política começa em 2016. Muitos amigos que me encontravam e tentavam me convencer, saia candidato. Acho que hoje você está preparado, você sentiu na pele as dificuldades das nossas periferias, você teve que enfrentar e buscou um espaço por meio da educação, sabe da importância da educação, sabe o que acontece com a nossa juventude. Nós estamos perdendo a nossa juventude muito cedo para as estatísticas. Exato. Né? Seja para o sistema prisional, muitos jovens
muitos jovens, preto, pobre e periférico, PPP. As unidades prisionais estão lotadas. Nossa, demais. Eu não... Só os nossos. E, cara, assim, das pessoas que eu convivi, principalmente aqui na rua, acho que o Fábio também teve bastantes amigos, que, cara, se a gente for de infância, se a gente for colocar no papel, assim, quem tá e quem tá vivo aqui ainda, ou quem ainda não tá preso, cara, a gente pode contar em uns 10 ou menos, velho. É isso aí. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos meus amigos de infância, aqui na Quebrada, morreram. E alguns são meus clientes. A situação... Aí eu falo isso da violência urbana, com vidas ceifadas prematuramente, abastecendo o sistema prisional, mas nós temos também, é só a gente analisar ao entorno, as meninas grávidas precocemente, muitas se envolvendo com a criminalidade, na ilusão, no conto, né, do glamour que não existe. Vida louca são os livros. Já dizia o poeta Sérgio Vaz, né, o poeta das periferias. Então, eu sempre trabalhei, eu ministro palestras em escolas públicas desde o primeiro ano da faculdade, contando um pouco da minha história, das dificuldades que eu enfrentei, tentando mostrar para a nossa juventude que o caminho... Você já fez bastante em escola pública? Várias. Ministrei muitas palestras, ministrei palestras na Fundação Casa de Santo André. E às vezes nas escolas, principalmente no ensino médio, porque a molecada que está aí caminhando para parar de estudar, porque a grande maioria para de estudar, lamentavelmente. E difícil quando para, volta, né? Muito a difícil. estatística de quem para de estudar é bem difícil a Então, pessoa voltar para a escola. Eu sempre falei com essa camada, para mostrar que é possível, sim, eu consegui, cara. É difícil. Não adianta falar que é fácil, que não é. Não é. Dessas pessoas que, tipo, você já fez palestra em várias escolas, dessas pessoas que você acabou tendo contato, alguma já voltou para você? Pô, assisti uma palestra sua. Várias, mano. Ô, Eduardo, várias. Cara, eu recebo feedback. Esses dias eu tava andando, passei de carro aqui na Cardoso de Melo. Daqui a pouco começa a buzinar. O moleque lá do outro lado no carro, no farol. Ô doutor, lembra de mim? Eu tava internado lá na Fundação Casa. Por conta da sua palestra, eu voltei a estudar, hein? Tô trabalhando, ó. Você é doutor também, hein? Porra. É um orgulho, cara, de ouvir isso. Recebo várias pessoas que se espelharam, se espelham em mim, na minha história, na minha trajetória e voltam a estudar. Sim, cara, isso é um trabalho importante porque assim, a gente sempre vai estar sendo observado por alguém. Então sempre vai ter alguém que tá se inspirando na gente, por mais que a gente ache que o nosso trabalho tipo, é pequeno, por mais que a gente ache que o nosso trabalho não está sendo visto, por mais que a gente ache que o nosso trabalho tipo, não vai ser ouvido por ninguém, o importante é a gente fazer e tipo, não achar que tipo, a gente está fazendo pouco. A gente está fazendo muito de tipo, tá motivando alguém, de tipo, tá entregando uma palavra de motivação para alguém, por menor que seja, cara. Talvez tipo, seja elogiar um cara que você viu, tipo, um cara que você vê na rua aí todo dia, tipo, que tá todos falando, pô, cara, se cortar o cabelo tá legal pra caramba, velho. Cara, porra, mano, vou cortar o cabelo de novo lá, o cara já começa a se cuidar, a querer cuidar dele, e cara, isso daí vira um efeito dominó. Por uma ação pequenininha, cara. Pequenininha. Um gesto. Um gesto. E só para chegar até esse momento, né, da minha vida, passando por alguns recortes, então em 2016, 2015, ganho como diretor da OAB. Nisso já tinha uma carreira profissional consolidada na Zona Sul como advogado, porém nunca me afastei das minhas origens. Tenho um orgulho, falo para todo mundo, conto a minha história por todos os lugares por onde eu passo. Sou filho do gueto, sou filho de uma viela, sou filho de uma comunidade. E aí em 2016 me convenceram a sair candidato a vereador, saí pela primeira vez com a cara e a coragem. Você já queria ou você falou, cara, não vou e tal? Ou foi um negócio que você foi tipo, trabalhando pra chegar? Cara, me convenceram. Eu nunca me olhei, até 2016, até janeiro de 2016, eu nunca tinha pensado em ser representante do nosso povo e da nossa população. Ser um representante político. Me convenceram. Só dá uma olhada desse aí pra mim, tá? Ok. Me convenceram e aí eu convenci a minha família, tinha que começar dentro de casa, e comecei a convencer os amigos.
Em 2016 tivemos 11.083 votos, perdemos por muito pouco. Quanto que precisava para fazer? A Sâmia Bonfim, hoje a deputada federal, PSOL. ela foi eleita com 12.300. Nós perdemos a eleição por 900 e pouco. Cara, Porém, 900 e poucos votos, votos. cara. Vocês se Nossa. candidatam pelo mesmo partido ou foi por outro? Pelo PSOL, Pelo em PSOL. 2016. Aí, para vocês terem uma ideia, o Celso Gianazzi, que é vereador hoje pelo PSOL, ele ficou na nossa frente com 300 e poucos votos. Janazzi é o cabeludinho, né? É. Sei. Opa. Não, o Gianazzi é deputado estadual, Estadual. que é da Zona Sim, Sul, sim. também tem um trabalho importante em defesa da educação. Em 16 do PSOL foi a Sâmia, foi a... Como que é o nome? E o Toninho Vespoli, do Toninho PSOL, os dois Vespoli. eleitos, né? Você conhece o Tio Mo? Tio Tio Mo? Mo. Não, já ouvi Já falar. ouviu falar? É. Lá do Guarapiranga. É? Continuei. Não, então aí em 2016 perdemos por muito pouco. Perdemos não. Não perdemos nada. É uma construção. Né? De 2016 para 2020, em 4 anos, você emplacar um projeto na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, onde tem um grupo elitista de políticos que passa de pai para filho, para neto. Então você sair da periferia e construir uma história e conquistar uma vitória em 4 anos de trajetória, graças a todos que me ajudaram. Então em 2016 faltaram poucos votos, fiquei 3 dias muito mal, chorando. Depois levantei a cabeça, voltei agradecendo em todos os lugares por onde eu havia passado pedindo. Só que eu sou teimoso. Eu não aceito não na minha vida. Não adianta, velho. Você quer me ver motivado, Eduardo? Fala pra mim, ó, isso não é pra você. Isso você não pode. Eu adoro ouvir isso. Vai sair como deputado estadual? Vai sair como deputado? Não, a princípio eu tô me familiarizando com o mandato de vereador. Já ia falar que você não dá, porque... Não, tentando entender, não ter esse desafio ainda na minha mente, não. O meu desafio era chegar à Câmara Municipal. Chegamos. Estamos há 49 dias na vereança. Aí em 2018, saí candidato, aí eu saí do PSOL, fui para o Solidariedade. Você sabe qual foi o motivo da sua saída? Eu tenho uma admiração profunda por alguns parlamentares do PSOL. Estive semana passada com o Toninho Vespoli. Só que assim, eu resolvi tentar entender um pouco como funciona a máquina pública. E eu também, vou ser muito sincero com vocês, eu cansei de muitas ideologias e poucas entregas. Nosso povo precisa de entrega, a gente precisa entregar políticas públicas. Né? Então eu fiz uma opção de mudar para Solidariedade, que é um partido de centro-esquerda, conversei com um grupo, 90% deu ok, e aí saí candidato a deputado estadual, segunda tentativa, 2018. Tivemos 19.675 votos, 17.258 na capital. Uma eleição difícil, o movimento bolsonarista. Precisava de quantos? Ficamos muito distantes. A Solidariedade só fez um deputado. Estadual é mais difícil. Mais difícil. E assim, era uma pretensão, mas foi uma experiência muito boa. Né? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Por conta disso, fui diretor de uma secretaria do governo do estado de São Paulo, minha primeira experiência. Fui diretor da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho em 2018. Na gestão Covas. Na gestão Alckmin e Márcio França. Sim. Como governo. Fui diretor, consegui implantar alguns programas importantes nas nossas periferias. Trouxe o programa de qualificação profissional PEC. Qualifiquei muitos trabalhadores nas nossas periferias. Eu consegui, quando era diretor do Programa Estadual de Qualificação, eu consegui firmar um convênio entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e a Secretaria Estadual e desenvolvemos um projeto para mulheres em situação de vulnerabilidade. Levamos lá para o Centro de Cidadania da Mulher, lá de Parelheiros. Consegui implantar o PAT, posto de atendimento do trabalhador lá no Grajaú. Fiz um trabalho bacana, minha primeira experiência como servidor público, fiquei 10 meses. E aí saí candidato, tive 19.675, perdi de novo 3 dias chorando, depois voltei agradecendo
em todos os lugares, fui o mais bem votado da nossa região da Pedreira. Desde 2016, nós somos os mais bem votados da região da Pedreira e agradeço a todos que me acompanham e que me concederam os votos de confiança. Terminou, depois fui convidado para ser chefe de gabinete de uma subprefeitura Santana Tucuruvi. Coincidentemente, voltei meu primeiro emprego municipal para o território onde eu nasci, porque eu tinha nascido em Santana. Depois eu vim muito cedo para cá. Sim. Fiquei 10 meses lá e aprendi muito. Consegui aproximar o equipamento público, que é a subprefeitura, dos munícipes e desenvolvi um trabalho que eu falo que esse período ele foi muito importante para eu chegar na Câmara Municipal hoje com um mínimo de conhecimento para atender melhor a nossa população. Eu vi que você já está atendendo o pessoal, a população que vai lá e tal, no seu gabinete, levar algumas, não sei... Demandas. Não sei, não sabia explicar muito bem. Tá. Mas, vamos supor que a gente aqui na Pedreira Doroteia tem uma demanda. Vamos supor, tem um buraco aqui na rua que está incomodando muito a gente. A gente pode levar lá para você? Deve. Primeiro é o seguinte, qualquer cidadão pode encaminhar as demandas, principalmente com relação à zeladoria, buracos, tapa-buracos, etc. Você tem 156. É só abaixar 156, o aplicativo, você tira a foto, cadastra, encaminha e isto funciona. Tá? Nós criamos Tudo pelo aplicativo. Tudo pelo aplicativo. Isso e é o que legal, não porque assim, muita gente não sabe. Não sabe. Porque às vezes, tem que colocar, a gente tem cruzamentos aqui que a gente precisa colocar um farol, uma rotatória, uma faixa de pedestre. E a gente, com quem que a gente vai falar? E até a gente conhecer alguém que tá lá dentro e até chegar nessa pessoa, cara, é muito difícil. A gente sabendo que a gente consegue fazer isso no celular, por mais que a gente sabe que vai para a máquina pública, tem um processo, é demorado, não é simples, não é fácil. Mas a gente sabendo que a gente consegue fazer isso através do próprio celular, que todo mundo consegue fazer, fica muito mais fácil pra gente, entendeu? Perfeito. E assim, tem algumas demandas, zeladoria, que dá para fazer através do 156. Alguns pedidos que demandam estudos técnicos, que demandam uma atenção mais detalhada do município, nós criamos no nosso mandato, no nosso gabinete, que esse mandato e esse gabinete não é meu, é de vocês. Eu estou lá como servidor público para servir a nossa população. Nós criamos um gabinete virtual. Através do WhatsApp, estamos implantando o sistema. Você tem a demanda, manda para o WhatsApp, cai na nossa assessoria, é encaminhado para a nossa assessoria, fazemos o encaminhamento. Nós estamos tentando aproximar o equipamento público da sociedade. Faço questão das pessoas que estão indo me visitar, quando eu tenho tempo, porque também a vida que você ganha é corrido, o dia a dia é puxado. Faço questão de descer, apresentar o plenário, mostrar que a Câmara Municipal, um espaço do povo. Você pode explicar para os telespectadores o que faz um vereador? Boa. Vamos lá. O vereador tem duas funções principais. Né? A primeira, legislar, criar leis e fiscalizar o executivo. Sim. Esse é o papel do vereador. Né? Então, legislar e fiscalizar o executivo. Porém, a gente acaba utilizando o mandato, a força que o mandato proporciona ao parlamentar, para ajudar a população em todos os sentidos. Entendeu? Que eu queria perguntar para você é o seguinte, você tem 40 e poucos dias, né? Vereando agora? Hoje é dia 15. Dia 15. Vamos ser mais exato? 45 dias. 45 dias. Desses 45 É dias, isso? desde quando você começou até agora, o que você já conseguiu fazer? Vamos lá. Primeiro que é tudo novidade, né? Você chega naquela casa, são 55 vereadores. Esse negócio que eu ia te perguntar também. Quando você chegou lá, com os 45 vereadores,
55. 55. Comigo 55. 54, comigo 55. Eu não sei, tipo, lógico que quando a gente tá mudando pra uma escola nova, a gente chega, já tem um pessoalzinho lá, já forma meio que aquela panelinha. Se você chegou a sentir deslocado, tipo, a galera, tipo, não sei se rola isso aí entre os vereadores, mas a gente sabe o que acontece. E se aconteceu com você também, por ser novo, por estar querendo levar mais problemas para eles lá resolverem, porque já deve ter muitos lá. É assim, boa pergunta, Eduardo. Na realidade é o seguinte, primeiro que a Câmara Municipal, ela proporciona uma estrutura muito boa para os parlamentares, principalmente os iniciantes. Né? Eu me senti completamente acolhido pela estrutura. Profissionais brilhantes estão disponíveis para oferecer esse acolhimento. Os vereadores, todos têm as suas obrigações, os seus compromissos, fica até mais difícil, mas a gente também tem que criar um bom relacionamento, porque tudo funciona. Eu não tenho como propor uma lei se eu não conseguir a anuência dos meus pares. Então eu sempre falo que o diálogo é a arte da política. O diálogo é a ferramenta para construirmos pontes, e essas pontes são necessárias para trafegarmos e entregarmos políticas públicas para as nossas periferias. Nesses 45 dias, o que você fez, Dr. Sidney, efetivamente como vereador da cidade de São Paulo? Primeiro, nós temos vários problemas. Não conseguirei resolver todos, mas os principais problemas, principalmente da nossa região, como primeiro representante da pedreira, eu tenho obrigação de lutar com todas as minhas forças para, pelo menos, tentar mudar essa realidade. A pedreira é uma região completamente esquecida, atrasada. Nós tínhamos o Circo Escola, vamos falar de cultura, começar falando de cultura. Nós tínhamos o Circo Escola fechado. O Circo Escola foi utilizado por muitos jovens. Acho que todo mundo daqui passou menos um dia ou uma semana, um período lá no Circo Escola. Eu passei pelo Circo Escola. Olha a importância do Circo Escola para a nossa região, fechado. Não temos uma casa de cultura. Nossa região... Há muito tempo estão prometendo a casa de cultura da cidade de Ademar aqui, né? Mas também, enfim, não temos. Você pega essa estrada do Alvarengo, acho que é o maior problema. É um problema que afeta a todos os moradores da região. Um caos. O que eu fiz? Já fiz um requerimento, mandei um ofício, pedi para que fosse instaurado um processo e, principalmente, que fosse realizado um estudo técnico para a gente tentar resolver esse problema, ver quais serão as opções dadas pela área técnica para a gente tentar resolver. Isso é um absurdo, isso aqui é um funil. Cara, não é que não... Vamos colocar assim o horário, vai. Depois das 7 da manhã até as 9 da noite, você não demora menos do que meia hora para cruzar 500 metros no Alvarenga. Você imagina, você está socorrendo alguém. É um caos, cara. Sim. Né? Desumano o que acontece. Principalmente do Colégio Sussum até a entrada do Jardim Apurá. Mas o que dá para fazer ali na Alvarenga, por exemplo? Eu acho que a gente precisa falar com os técnicos, os engenheiros. Existe um projeto que já falaram da possibilidade da construção de uma ponte saindo ali da Rua da Garopas, né, e até a Valeô, ali por trás, para tentar cortar. Precisa haver a possibilidade de uma ponte até mesmo do Bilu até o outro lado. Isso aí eu acho que eu não sou a pessoa com capacidade técnica para falar com propriedade. Com propriedade. O que eu quero? Me reunir com todos os técnicos do município para tratarmos esse assunto como uma prioridade Então, no município de São Paulo. Esse ano vai ter a revisão do Plano diretor. Plano diretor. Isso aí já vai estar emendado, né, nas suas pautas que você tem que fazer e tal. Mas acho que fora isso, o que mais que você planeja aqui trazer pra gente? Cara, assim, eu tô elaborando um projeto de qualificação profissional, que eu acredito. Porque não dá para falar de educação
sem falar em emprego. Primeiro a gente precisa ter um emprego. Primeiro a gente precisa suprir as necessidades básicas para depois darmos um segundo passo. Então a ideia, eu quero disponibilizar parte das emendas parlamentares para implementarmos, instalarmos cursos de qualificação profissional dentro das nossas comunidades. Curso de cabeleireiro, manicure, eletricista, atendimento e vendas, auxiliar de escritório e buscar parcerias com a iniciativa privada para encaminharmos esses alunos direto para essas empresas. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir mudar um pouco o rumo dessas pessoas que serão beneficiadas com um curso que eu estou dando o nome de Programa de Qualificação Comunitária. Já tenho aí, se Deus quiser, vamos qualificar o primeiro lote com 400 alunos. Caraca, e tipo, você já tem assim, alguns locais definidos onde você quer colocar? Porque assim, tem muitos cursos técnicos que inclusive tem disponíveis aqui no CEL, assim, que as pessoas sabem, mas tipo, não têm acesso a esse tipo de informação ainda, entendeu? Então, eu não sei, né? Acho que você vai estudar bem melhor do que eu onde colocar isso, mas, cara, tem o CEL aqui, tem várias outras escolas, inclusive, aqui, que necessariamente, tipo, tem muita gente que sai daqui da favela para ir pro CEL, cara, é um passo. Assim, às vezes o cara, tipo, conseguiu uma vaga de um curso técnico, mas é lá na Zona Norte, entendeu? Então, assim, pro cara se deslocar daqui para ir para a Zona Norte, muitas vezes ele consegue essa vaga, não tem acesso a essa vaga, justamente pela dificuldade de locomoção, entendeu? Eduardo e Fábio, a ideia é utilizarmos espaços do terceiro setor, associações, igrejas, o próprio CEL. Quando eu fui diretor da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, eu implantei algumas turmas da qualificação profissional no CEL. Então, assim, a prioridade, qualificar os nossos trabalhadores, principalmente os nossos jovens. Então, eu quero começar essa legislatura implantando essa qualificação profissional. Além da qualificação profissional, tive recentemente com o secretário de Educação, o secretário municipal, Fernando Padula, discutimos a respeito da educação como um todo, mas também é uma demanda antiga da região de Cidade Ademar, que é a implantação de um CEL, também é um projeto antigo. Esse projeto está no orçamento do município. A gente precisa juntar forças políticas para fazer com que esse projeto saia do papel. Você acha que é possível a gente reduzir essa burocracia fiscal, porque o empreendedor ele sofre aqui no Brasil, com tanta obrigação fiscal, às vezes até desnecessária, e você acha que a gente consegue reduzir tributos, impostos? Precisamos, Fábio. Até mesmo pra galera que tipo, vai fazer esse curso técnico que necessariamente vai abrir um negócio, tipo o cabeleireiro, o eletricista, o pessoal que tipo, vai trabalhar com vendas, vai pensar em vender alguma coisa, esses caras naturalmente, se não conseguirem um emprego tipo, com carteira assinada, vão ter que abrir um CNPJ, entendeu? Então assim, hoje já é, entre aspas, um pouco mais fácil para quem tem conhecimento, mas para quem não tem, cara, para abrir um CNPJ é tipo coisa de outro mundo, cara. Não, acho que é fácil. O problema é fechar. Não, sim, mas... E manter a empresa também. Exato. Né? Sim. Nós temos aí o MEI, que dá para abrir na subprefeitura, etc. Eu sou um adepto, eu defendo incentivos fiscais, principalmente para o médio e pequeno empreendedor periférico. Hoje, a nossa região, isso serve para todos os territórios periféricos, são territórios dormitórios. A gente precisa oferecer incentivos para que mantenha essas empresas abertas. Você vê, na pandemia de março de 2020 até hoje, em média, 10 mil empresas fecharam. Bares e restaurantes foram o segmento mais atingido. Então a ideia é a gente fazer com que grandes empresas também tenham interesses em retornar para a cidade de São Paulo e para nossas periferias.
quanto mais longínquo do centro de São Paulo, do centro expandido, mais incentivos. Não é possível uma região como a Pedreira, por exemplo, 20% da mão de obra ativa é absorvida pelo território. 80% tem que se deslocar para o centro expandido, tendo impacto na mobilidade urbana, esse trânsito caótico, Exato. e tendo impacto também na qualidade de vida. A gente precisa discutir isso. Não é fácil. Eu sempre falo, eu sei que eu não vou conseguir mudar tudo do dia para a noite. Eu dependo dos demais parlamentares, mas o que depender de mim, da minha força de vontade, em busca de convencer os demais parlamentares, vocês podem ter certeza, acompanhem o meu dia a dia, que vocês irão perceber que eu estou lá, de fato, para tentar melhorar a vida das pessoas. E a gente conta com você também, cara, pra Vamos ser a juntos. nossa voz lá dentro, lá, porque, assim, há anos atrás, né, tipo, não muitos anos atrás, a gente estava praticamente, igual você falou, a gente estava meio que esquecido. Então, tipo, tinha algum problema que acontecia aqui, cara, eram anos e anos, tinham buracos aqui na Alvarenga que, tipo, cara, fazia aniversário e a gente mesmo insistindo, cara, não vinha. Aí, tipo, os moradores se juntavam, ia lá, fechava, mas tipo, não dava muito tempo, acontecia de novo, entendeu? Principalmente por aqui, tipo, passa muito ônibus e tal, então degrada muito aqui, cara, muito. Você viu que passou um ônibus, deu uma tremidinha aqui. Não, aqui sempre foi assim. Ó, você pega aqui, em frente essa rua aqui, ali precisa de um farol, cara. Você pega um farol, não vem. Você vê aquela região, aquele trecho da estrada do Alvarenga do Sussumo. Então, 3 faróis, um atrás do outro. Eu pedi um farol faz 1 ano e meio. Aqui em frente à padaria Santa Terezinha tem uma creche. Logo depois da inauguração daquela creche. Um lugar que os transeuntes atravessam e muitas crianças. Agora nós vamos lutar. Porque quando você tem um mandato, fica mais fácil. E assim, pra você que não tem mandato, já é difícil. Você imagina para o cidadão. Nossa, cara. O cidadão sem essa possibilidade de dialogar, de ter as portas abertas nesses órgãos. Quero ser a voz da nossa região e do nosso povo. Quero que a população, principalmente da região da Pedreira, né, se orgulhe de ter me concedido a honra de representá-los na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. E, cara, sensacional o trabalho que você está fazendo, a gente agradece muito sua presença, inclusive por você ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que é bem corrido, para vir aqui conversar com a gente e explicar para todo mundo, tipo, o que você está fazendo, o que faz um vereador, que muita gente que votou não sabe de fato, tipo, qual o papel do exatamente, vereador. qual é o papel do seu trabalho, tipo, o que você representa, o que você pode fazer por nós, entendeu? Então, assim, é muito importante, tipo, toda vez que você for em algum lugar, tipo, reforçar o que você está fazendo. E para o pessoal mesmo que tipo, votou em você, e até mesmo para quem não votou e depende do seu trabalho lá, saber que tipo, pode contar com um cara igual a você, entendeu? Que saiu daqui, que veio daqui, que vai tipo, olhar para as demandas que a gente tem aqui, entendeu? Eu também, o Eduardo e Fábio, me preocupo muito com as nossas comunidades, principalmente com o interior, com relação à iluminação pública. A iluminação pública não está chegando nas vielas, nos nossos escadões. A própria aqui do Parque Doroteia, aqui na Rua 2, cara, eu luto há anos para tentar fazer com que as lâmpadas de LEDs cheguem às vielas. Colocaram o poste e não colocaram as lâmpadas. Isso acontece no Arrebento, acontece no Jardim Selma. Eu tive uma reunião com o secretário das subprefeituras, levei este problema, fiz um requerimento por escrito, estou aguardando aí nos próximos dias para a gente começar um mutirão atendendo as nossas comunidades com a iluminação pública. Um perigo, nós temos senhoras, senhores, pessoas que saem na madrugada para ir trabalhar, né? Temos questão de segurança também, enfim. Eu estou lá muito atento às necessidades da nossa população. Importante também, já que nós falamos, Câmara dos Vereadores, o que faz o vereador? Legislar e fiscalizar. Deputado estadual, são 94 deputados estaduais. Se você não sabe, 94 deputados estaduais do estado de São Paulo. Deputados federais, deputado estadual, qual que é a competência e qual o papel do deputado estadual? Também legislar
a nível estadual e fiscalizar o governador, o executivo. O vereador legislar na esfera municipal e fiscalizar o executivo municipal. Deputado ou os deputados federais. São Paulo tem 70 deputados federais. Dos 513 deputados que nós temos lá em Brasília, na Câmara Federal, 70 saem do estado de São Paulo. Esses deputados legislar a nível federal e fiscalizar o executivo federal. O presidente da República, os ministérios, etc. e tal. Quero aproveitar, agradecer pela... Tem mais perguntas aí? Se tiver, Fábio? É verdade, tem a pergunta do pessoal. Se quiser, manda aí, vamos. Vamos lá, tem 4 ou 5 perguntas aqui, cara. Edu, Não. só quando fecha a boca. Não? Pode lá, não morde não. Só quando fechar a boca foi bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar do começo aqui. Vitor Miranda me perguntou aqui, por que a máquina pública ela não enxuga os gatos? Interesse? Os gastos, né? Precisa ver, de fato, nós temos gastos em todos os segmentos da cidade de São Paulo. Precisamos analisar. Eu, por exemplo, esse ano, eu vou participar da comissão, porque lá na Câmara Municipal tem algumas comissões permanentes, temáticas. Eu já fui nomeado membro da Comissão de Finanças. Eu vou cuidar, junto com mais 8 vereadores, de desenhar as finanças para o ano de 2021. A gente trabalha no ano anterior para o ano seguinte. Você faz um orçamento para o ano... O orçamento da cidade de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, esse ano, 69 bilhões. Só da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, cara, é um país. E qual é a dívida, você sabe? Sinceramente não. Sinceramente não. Poderia levantar para não falar bobagem aqui. Né? Eu sei que os gastos são sempre equivalentes, né? Vamos lá. Tem alguém te mandou alguma coisa? Não, foi só que eu fiz já. Vamos lá. Vinícius Aguiar perguntando aqui. Opa, volta. Nossa, ele mandou aqui a pergunta. Por que ele fez campanha na Estrada do Alvarenga e não falou com nenhum eleitor na rua? Porque ele mandou aqui, o Vinícius? Vinícius. Vinícius, eu peço desculpas se de repente eu passei por você e não falei contigo. Mas, se você fizer uma leitura nas minhas redes sociais, na minha página, DR Sidney Cruz, você vai perceber que toda a minha história política, ela foi construída olhando nos olhos das pessoas. Esse voto aqui foi conquistado. Então eu peço desculpas se eu não te encontrei, mas me coloco à disposição, viu? Depois eu vou deixar aqui meu contato, enfim. Quero te conhecer pessoalmente. Legal. Depois só entrar em contato com a gente aí, Vinícius. Vamos lá, mais uma aqui. O Alan pergunta aqui se você já viu alguma sujeira acontecendo e meio que passou pano na situação. Não, eu não vou passar pano para ninguém, né? Eu tenho uma biografia, uma trajetória de vida que ela não permite passar o pano. Eu acho que cada um responde pelo seu CPF. Exato. Nós que somos da periferia, cada um no seu cada um. A gente está perto, mas a gente não se mistura, não é? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, não passei, não vi e você pode ter certeza que se isso vier a acontecer, espero que não, eu não vou passar pano não. Certo. Jogar no trombone, vou botar para todo mundo ficar sabendo. Temos as 2 perguntas aqui do Marcelo. A primeira é: as subprefeituras foram criadas para encurtar a distância entre o munícipe e a prefeitura. Por que não funciona? Eu também concordo com ele. Eu acho que a subprefeitura, a nossa subprefeitura aqui da Pedreira é a subprefeitura Cidade Ademar, que não fica nem no território de Cidade Ademar, nem no território da Pedreira. No local onde a subprefeitura está instalada, na Iervante, ali é Santo Amaro. Sim. Né? Então eu acho que a gente precisa desenvolver um trabalho para encurtar e fazer com que a população, de fato, se empodere
do equipamento público que é a subprefeitura. Emendando isso, eu acho que, cara, as subprefeituras, elas não são nomeadas tecnicamente. Exatamente. E mais por interesse, mais por troca de favor. Concorda comigo? Você... Infelizmente, alguns cargos são encaminhados para pessoas que não têm a aptidão técnica para desenvolver um bom trabalho. Isso acaba prejudicando como um todo. A ideia também, e aí, Fábio, eu acho que a população, hoje é muito fácil. Nós temos as redes sociais, a população pode acompanhar, a população pode cobrar, a população pode colocar a boca no trombone. Né? Tá vendo uma situação que é prejudicial ao nosso território, tá vendo uma situação política que é prejudicial à população como um todo, na contramão das necessidades da nossa população, temos que denunciar. Temos ouvidoria, temos o Ministério Público, os órgãos fiscalizatórios. Sim. Né? A gente precisa fazer a nossa parte. Mobilização social. A última perguntinha dele aqui, do Marcelo, é que ele perguntando o que houve com a lei da cidade limpa. Boa pergunta. Falta fiscalização. É um ponto que você pode ter certeza que eu vou levantar na Câmara Municipal nos próximos dias. Emendando isso daí, tem como a gente fiscalizar tudo isso? Deve. Eu acho que vocês... Não só a gente, tipo, o munícipe mesmo. Os próprios vereadores, deputados, ou tipo, se tem alguns cargos designados para fazer essa fiscalização. Tem gente suficiente para fiscalizar tudo isso? Não. Você está falando os quadros técnicos para fiscalizar tudo que precisamos. Não tem. Por isso a importância do cidadão, da cidadã, no trabalho fiscalizatório, no seu dia a dia. Nós não podemos aceitar o que é entregue, se essa entrega não corresponde às nossas necessidades. Política é a ferramenta que proporciona a mudança que a nossa população necessita. Nós temos um problema muito sério. Por conta dos acontecimentos, a política está em descrédito. E a gente não pode se afastar da política. Os ausentes nunca têm razão. A gente começa a discutir, a gente começa a ocupar espaço, a gente começa a mostrar que sabemos cobrar, sabemos fiscalizar. Meu amigo, tá ruim hoje, ficará pior amanhã, se a gente não começar a participar. Então eu convido a todos que estão aí nos ouvindo, que estão nos vendo, venham participar ativamente da política. Beleza. Acho que é isso, pessoal. Valeu, CG. Muito obrigado. Eu que agradeço, Edu. Parabéns, Fábio. Participar com a gente, ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui para conversar com a gente. E é isso. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui que vão assistir com a gente. Indica uma pessoa. Pra vir aqui. Você indicasse uma pessoa para vir bater um papo aqui com a gente. Pô, assim, de bate-pronto? Isso. Aqui, ó. Pessoal, essa câmera aqui. De bate-pronto? Vamos estimar essa pessoa aqui. De bate-pronto, Alberto. Do projeto Alberto de Oliveira. Tem um projeto aqui, no CDC do Santa Amélia, uma escolinha de futebol, que ele começou ensinando inglês e o futebol. E formando cidadãos. Que é isso que nós precisamos, velho. A gente precisa mobilizar a quebrada com pessoas do bem, pessoas com vontade, efetivamente, de ver a mudança social que nós precisamos. Alberto de Oliveira, pode marcar aí. Então, esse é o nome. Alberto, está convidado. Pode, na verdade, a gente vai entrar em contato com você para chamar você, marcar um dia para você vir aqui conversar com a gente e falar um pouco desse projeto que você está fazendo também. O Alberto foi jogador profissional, trabalhou no São Paulo Futebol Clube durante muitos anos. Isso aí tá em casa. Foi olheiro do Corinthians, já foi pro México. Agora tá. É um cara com uma história de vida, uma trajetória de vida brilhante, um ser humano com coração. Sou fã dele, ele sabe disso. Por isso que a gente montou o podcast justamente por isso. Para trazer caras igual, tipo o Roberto, que tem a trajetória de vida. Alberto.
fantástica e ele contar aqui, entendeu? Porque dificilmente a gente, não que seja impossível, mas a gente já vê a história de vida dele sendo contada tipo num canal, numa emissora de TV. Mas aqui, cara, a gente tem a possibilidade de fazer isso acontecer, entendeu? Muito bom. E depois também, aproveitando, para indicação 1 já tem o segundo. Opa. Tem um amigo que morou o tempo todo aqui na região, os pais até pouco tempo moravam aqui na comunidade do Pantanal, estudou também no Aires Neto e é formado em medicina pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Uma mega história de vida, cara. Passou Diego Silva. Super convidado também, doutor. Diego Silva. Depois procura, eu vou te mandar Desculpa, ele é formado em quê? medicina pela Unifesp. Olha. Legal. Passou com 18 anos, hein? Caraca, velho. Você imagina, Morava aqui. Morava pô, quebrada total. Aí você imagina, chegando na Unifesp, é elite, porque você só encontra os alunos. Dificilmente você vai encontrar outro mochileiro. outra pessoa que veio. Ele falou que ele era um extraterrestre dentro da universidade. Ele era o único que ia de ônibus, pra você ter ideia, no curso de medicina na Unifesp. Caraca. Puta história. Legal. Meninos, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos, seguidores. Tenho lá minhas redes sociais, Dr. Sidney Cruz, Dr. Sidney Cruz, Instagram, a página do Facebook. Estou à disposição. Estou aqui, aceito receber críticas, sugestões. Vamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos. Vamos juntos, como eu sempre falo, Eduardo e Fábio, porque juntos somos mais fortes. Beleza. Topa um dia fazer um debate com nós aqui? Cara, eu topo tudo. Eu sou um cara que não fujo da raia não, velho. É isso aí. Tá fechado. Valeu, pessoal. Caramba, 8h40 já, ó. Tamo Foi junto. bom. Tamo junto, valeu. Caraca. Rendeu. 8h40, velho.